Lucas capítulo 5, versículo 20, diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, abre aspas, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, repete comigo assim: Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, repete de novo: Jesus sempre sabe o que eu estou pensando. A última vez, Jesus com certeza sabe o que eu e os meus irmãos aqui estão pensando. Perguntou, abre aspas, por que vocês estão pensando assim? 23, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, abre aspas, eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Parece uma coisa que você já ouviu muitas vezes, mas tem essa chave escondida aí. Naquela mesma reunião, repete, na mesma reunião, tinha quem cresce e tinha quem duvidava. No mesmo lugar. É normal, num culto como esse, independente de quantas pessoas, tem pessoas que estão crendo e tem pessoas que estão duvidando. E as pessoas que estão duvidando estão perguntando, como que pode fazer isso? A Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás. A cultura era diferente. Hoje as perguntas seriam diferentes. Quando eu estou pregando aqui, eu trago o ensinamento de Deus para você, a pergunta que você faz é como os mestres e os fariseus. Como assim? Até parece que dá para viver assim. Até parece que dá para fazer isso. Aí, entenda o que Jesus fez naquele dia. Ele falou, para você saber que eu posso perdoar pecado, para você ter noção do que eu posso fazer no mundo espiritual, eu também posso curar ele. Levanta e anda. Entenda o que Jesus fez para que aquele povo acreditasse nele. O propósito da cura, o propósito da cura foi para os fariseus olharem e dizer, se ele curou o paralítico, realmente ele pode perdoar pecado. Eu não sei se você entende, mas Deus está dizendo o seguinte, se eu posso fazer algo que você veja, então os meus mandamentos estão certos, os meus ensinamentos estão corretos, aquilo que eu peço para você fazer é assim que deve ser feito, porque na minha palavra o Senhor diz, não tem variação, eu sei o que eu estou fazendo, se eu falar para você se aquieta, se aquieta, se eu falar para você ande, ande, se eu falar para você entrega, entrega, se eu falar para você retém, retém, porque eu provo para você que o que eu faço não vem do homem. Você consegue entender isso? O que Deus faz, Hugo, na minha vida material, é para que eu tenha noção de que o que Ele está me pedindo na espiritual tem sentido. Eu não posso ser um servo de Deus que eu olhe e eu creio no exercício físico que Deus faz, mas na ordenança dEle eu não creio. Ou seja, a cura realmente é Deus, mas os mandamentos não é de Deus. O mesmo
Jesus, ele estava dizendo para os mestres, ali não tinha pessoas leigas, ali quem estava duvidando não eram uns Zé Ninguém, quem estava duvidando não eram meninos, quem estava duvidando eram mestres da lei, eles sabiam o que ele estava vendo, e Jesus falou assim: para você saber que eu posso perdoar, fica vendo, levanta, filhão, pega a tua cama e vai para a tua casa agora. Aí ele olha e fala: para você saber que eu posso perdoar o pecado dele, olha o que eu faço. Quando Jesus revela o seu poder para nós, no mundo físico, ele está dizendo para você: me obedece, porque eu sei o que eu estou fazendo. O propósito não é simplesmente ajeitar as nossas coisas, aprenda isso. O propósito de Deus não é deixar a nossa vida tranquila, para que nós continuamos a não crer nos ensinamentos dele. Deus disse para Josué, quando Josué assumiu o comando: se você fizer tudo o que te ordenar, se você meditar nessa palavra de dia e de noite, aonde você colocar os seus pés, será seu. Pastor, resume. Claro. Se eu sei, porque eu já vi com prova cabal, nós temos tantos testemunhos aqui na igreja, de que Deus tem feito. Uma irmã contou sexta-feira agora um testemunho aqui maravilhoso, e quantos eu tenho ouvido. Ou seja, Jesus está dizendo: acredita em mim, porque eu sou o mesmo que estou fazendo essas coisas. Quem está fazendo essas coisas é aquele que está dizendo para você: para de murmurar, para de reclamar, para de mentir, para de fofocar, para de duvidar. Porque às vezes nós estamos, na hora de nós obedecermos, nós viramos mestres. Na hora de receber a bênção, nós somos os amigos do paralítico. Eu creio. E na hora de obedecer, eu viro mestre. Estou sendo gentil com você, porque eu poderia dizer que nós viramos fariseus. Não, não é assim. Eu já vi vários irmãos querer consertar a Bíblia. Não, não é bem assim. Não pode ser. Os fariseus falavam: não, quem é ele? Quem ele pensa que é? Você imagina que eles estavam firmados na lei mosaica, e Jesus não tinha nenhum parecer, nenhuma característica daquilo que eles esperavam, porque eles não entendiam. Alguém cresce e fala que é filho de Deus. Não, não é possível, você não é, você não tem autoridade para fazer isso. Quantas pessoas às vezes que estão ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, isso já aconteceu comigo muitos anos atrás, eu ouvi o irmão pregar e falar: não é assim, porque comigo não acontece assim, é mentira, isso não acontece. E aí Jesus teve que criar situações na minha vida, para que ele fizesse eu entender que o mesmo Deus que me livrou várias vezes, que me curou várias vezes, é o mesmo Deus que pode chegar em mim e dizer: não vá, não faça. Sabe o que ele está dizendo para nós nesta noite? Ele está dizendo para você assim: para de questionar. Faça parte das pessoas que confia, que destelham a casa, e não faça parte daqueles que querem ser mestres e questionar o que Deus ordena, e questionar o que Deus quer, e questionar o jeito. Não pode ser desta maneira, não é assim. Enquanto você questiona, o milagre se afasta. Eu posso viver uma vida intensa de milagres, claro. Se Deus vê que você confia nele, ele não vai ficar fazendo provas de você sempre. Talvez essa história não teria sido escrita desta forma, se não houvesse questionamentos. O primeiro propósito de Jesus era perdoar o pecado dele. Nós cantamos aqui do plano. O que veio primeiro? O plano. O plano veio primeiro. Depois que veio cura, livramento, salvação, ou melhor, salvação não, veio plano, veio curas, veio livramento, veio bênçãos financeiras, bênçãos conjugais, mas primeiro veio o plano. Fala assim: primeiro veio o plano. Amém? Entenda, o propósito de Deus para a sua vida, primeiramente, é colocar você no caminho que você deve seguir.
Deus não vai equipar você antes de colocar você no caminho. O primeiro propósito de Deus é colocar você no caminho certo. É por isso que às vezes nós não entendemos isso. Jesus olhou para o paralítico, é claro que ele viu, o cara desceu na maca, não tinha como dizer que o cara não estava doente, mas Jesus falou, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, Jesus foi direto para o propósito dele, eu vim para que pessoas sejam salvas. Às vezes a gente quer inverter as coisas, a gente quer colocar a bênção física antes da obediência. E aí os fariseus murmuram, eu murmuro, se você deixar a tua carne falar mais alta. E eu quero profetizar nesta noite, aleluia, que Jesus vai atuar na sua vida, não somente, aleluia, naquilo que você precisa, na provisão que você precisa, mas também Ele vai trabalhar na tua mentalidade, para que esse espírito de dúvida seja repreendido da tua vida. Que a dúvida, quando chegar na tua casa, ela vai ver tanto o agir de Deus, e vai ver tanta fé, e tanta confiança, que ela não vai conseguir se infiltrar lá dentro. Porque às vezes o espírito de dúvida se infiltra dentro da casa, você até quer respirar, mas geralmente surge alguém e fala, mas não, isso não. Eu aprendi uma coisa, eu aprendi que Deus não somente, Ele quer que você ande no caminho, porque quando eu estou no caminho, o milagre também está no mesmo caminho. Eu não sei se você já reparou, observe os trilhos de trens, naquelas estações de entroncamentos. Você vê que vem vindo um trem aqui, o outro está vindo no mesmo trilho, né? Parece que quando eles vão se chocar, um vira para cá. Não é assim? Às vezes a gente olha e fala, eu estou no caminho do milagre, só que você não está. No meio tem um desvio. Aí quando você pensa que você vai viver o milagre passa desse lado, você passa desse. Sabe por quê? Porque a gente está desconectado do centro da vontade de Deus. Deus quer colocar você no mesmo trilho que está um milagre, vocês têm que se encontrar, e eu quero profetizar que esta semana, esse mês de setembro que se inicia, aleluia, vocês vão se encontrar, você e o seu milagre vão se encontrar, você e o seu milagre irão ter um grande encontro, amém? Às vezes, o inimigo está lá com a mão na chave, o trilho está certinho, mas o inimigo que chama dúvida, quando você está perto de receber o teu milagre, ele puxa a chave, e o seu trilho faz isso, ó. Engraçado, que o texto diz, que após isso acontecer, versículo 25, imediatamente, repete assim, imediatamente, repete de novo, imediatamente, fala assim, quando Deus dá uma ordem, quando o haja, sai da boca de Deus, é imediatamente. Olha para a pessoa mais perto e fala, é imediatamente. Fala assim, não leva muito tempo, é rápido. Jesus não disse para aquele paralítico, vai para casa e você vai perceber que você vai começar a melhorar. Não, ele falou, pega a tua cama e sai daqui agora. Se fosse eu ia falar, levanta e anda, mas fica aqui, espera o culto terminar. Jesus falou, sai daqui agora, sabe por quê? Jesus queria que as pessoas vissem, todos vissem o paralítico colocar a cama embaixo, em cima da cabeça e sair andando. O milagre de Deus é instantâneo. Às vezes nós questionamos em casa, falamos, como que pode? A gente ora às vezes numa situação, é tão rápido, como que Deus, parece que é uma coisa absurda, não é normal. Não entra na fila de espera. Você não entra, não, ele creu, então tá bom, ele está programado para novembro, tá? Não, é instantâneo. Agora são 8 horas e 8 minutos, se você crê, 8 horas e 9 minutos, teu milagre te achou.
As situações são revertidas instantaneamente. Por isso que quanto mais você ora, quanto mais você está na presença de Deus, as coisas vão acontecendo muito mais rápido. Quando eu paro de perguntar as coisas, quando eu acho que eu devo estar na presença de Deus, eu faço as coisas muito mais rápido. Quando eu estou em casa, me dá um negócio. O Júnior esses dias me olhou e falou: você está inquieto? Eu falei: eu estou. E o que eu fui fazer? Corri para cá como se eu estivesse com muita fome ou com muita sede. E eu corri para cá, abri aquela porta. A primeira coisa que eu fui fazer é orar e clamar ao Senhor. E o Senhor está dizendo que eu preciso fazer mais para você, para que você confie. O que eu preciso fazer mais? Será que é tão difícil assim obedecer? Será que é tão difícil assim você crer? Será que é tão difícil assim? Será que você não está sendo mestre demais? Será que você não está querendo ser administrador demais, médico demais? Será que você não está querendo ser doutor demais? Porque na presença de Jesus tinha pessoas importantes e questionando, e o quê? E o quê? E agora? O que você vai falar? Às vezes Deus faz coisas na nossa vida que a gente fica com cara de sabão, gente, a gente fica com vergonha, porque a gente duvidou até mesmo um dia atrás, só que no outro dia você acreditou e Deus falou: está aí. Eu não sei você, mas nesse mês de setembro, eu estou engatilhado nos 3 ou 5 trilhos de milagre. Eu não sei você, mas eu estou. Estamos juntos? Olha só, imediatamente ele se levantou na frente deles. Ele não foi um negócio escondido para que os mestres chegassem depois e falassem: não sei, ele falou que está curado. Deixa eu dizer uma coisa: o que Deus faz na nossa vida física é evidente, é apalpável, é claro. As pessoas da tua casa vão ter que ver, os teus vizinhos vão ver, as pessoas do teu trabalho vão ver. Agora, por que isso? É para que você, abençoado do Senhor, quando Ele disser também, fala assim: não senta aí. Como não? A cadeira é minha. Não senta aí. Lembra que eu curei? O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe. O propósito de Jesus era esse: é mostrar que Ele tem propriedade. Quando você vê alguém pregando com um relógio de 110 mil para pessoas que têm relógio de 1 milhão, aquele que tem os 110 mil está dizendo: eu posso pregar o Evangelho, eu posso falar de Jesus, eu posso falar de renúncia e posso ser tão ou quanto ou mais abençoado que você. As pessoas têm que ouvir você. Sabe por que às vezes a igreja tem dificuldade de gerar ovelhas? Aliás, eu estou me sentindo uma ovelha com essa... Porque as pessoas não conseguem ver em você segurança. Sabe por que você tem dificuldade de falar de Jesus para alguém? Porque você é inseguro. Você não é o cara que está levando o paralítico com certeza que ele vai ser curado. Você deve ser aquele que está ajudando. Fala: meu, para que isso, meu? Nós vamos destelhar a casa. O dono da casa vai brigar. Não precisa disso. O dono da casa vai ficar bravo. Meu, dá de ser o propósito de Deus o cara ficar doente. Dado o paralítico cair. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Não seja mestre, não seja arquiteto demais, não seja engenheiro demais, para de prever o que as coisas vão acontecer, só confia. Parece que a gente vai amadurecendo, a gente vai estudando muito, a gente começa a olhar e falar: não, eu sei mais que Deus. Não tem como a gente conseguir vencer com um governo desse. Por que você é tão especialista assim? Não tem como, tem como. Deus fala assim: tanto tem como, que eu vou te abençoar, aleluia, e vou provar que você tem que me ouvir.
O paralítico levantou na frente deles. Todos, repete comigo, todos. Fala, não foram alguns, foram todos. Ficaram atônitos, espantados, perplexos, doidos. Fala assim, quebraram a cara. Fala assim, os mestres, os bonitões, quebraram a cara. Eu fico pensando naquelas pessoas que me julgam, aquelas pessoas que julgam o Júnior, que julgam você, aquelas pessoas que falam assim, ele não pode, ela não consegue, ele não é para ter isso, ela não é para ter, não é para ele fazer aquilo. Jesus fala, eu acho que é. Eu creio tanto em Deus, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção o quanto eu creio tanto em Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor. Fala, temor significa respeito. Sabe o que Jesus estava dizendo? Fala, dá para respeitar o pai aqui? O filho de José, dá para respeitar o filhote de carpinteiro? Dá para dar uma moral para o pai aqui? Porque a linguagem de hoje dá para dar uma moral aqui? E agora? Posso perdoar ou não posso? Eu ia chegar, não sei, né? Por isso que eu não sou Jesus. Eu ia chegar nos fariseus e falar, e aí? Eu posso perdoar ou não posso? Filho das trevas. Eu ia falar, posso perdoar ou eu não posso perdoar? É como se Jesus chegasse às vezes na minha cara e falasse, e aí, Denilson, eu posso? Você viu que eu resolvi o problema. Posso falar para você se aquietar ou não? Posso falar para você baixar a bola? Posso falar para você parar de perguntar as coisas? A nossa capacidade humana só serve para humanos. Lá em casa, vocês sabem, né? Tem os gatos. Eu fico analisando a vida dos gatos. O que eles pensam ao nosso respeito. Coisa de maluco, né? Mas eu fico vendo, porque nós estamos, às vezes, alvoroçados, correndo, almoço, sai, o gato está na dele. As nossas atitudes não representam nada, ele não está, ele está na dele, ele tem a vida dele. E eu vejo que o semblante do gato altera com outro gato. Ela está deitadinha aqui assim, quase dormindo. Um gato vem lá, ela faz assim. Se um ser humano vier, por quê, pastor? Porque o nosso comportamento de humano não interfere na vontade de Deus, não muda, o plano dele não pode ser frustrado. Eu não posso chegar hoje como eu chego, é normal, você vê uma matéria lá em casa, é normal, chegar na hora do jantar ou no almoço, geralmente a Bruna que faz isso. Gente, vocês viram o que está acontecendo na Argentina, no Chile, Jornal Nacional. E a Bruna atualiza a gente, olha, agora não pode mais isso, agora não pode aquilo. Tudo isso, toda essa capacidade dela de informação serve para humanos. Ela não pode chegar em Deus, Senhor, o Senhor viu o que está acontecendo na Argentina agora, por favor, não atue mais desta forma aqui no Brasil, o Senhor vai ter problemas. Se o Senhor continuar repreendendo espíritos imundos, o Senhor vai ter um sério problema com os seus anjos. Fala, eu não posso mudar no mundo, no conceito e na esfera de Deus. A tua capacidade é física. Deus estava dizendo para aqueles mestres, eu não posso. Não diga para Deus o que Ele pode, o que Ele não pode fazer, o que Ele tem, o que Ele não tem, o que Ele deve, o que Ele não deve. Para com a mania de querer ensinar Deus a fazer as coisas. Deixa Deus ser Deus, Peter, essa frase famosa.
Para de querer dizer para Deus como Ele deve fazer. Ah, Senhor, se o Senhor tocar no coração do Hugo, e o Hugo falar com o Everton, e o Everton, então, Senhor, ser tocado pelo Senhor, ele vai pagar a bola sozinho. Deus não vai, escuta, Deus não vai pegar orientação tua. É a mesma coisa do gato chegar para mim, no linguajar dele, e ficar... E aí? Às vezes, nós acordamos e tem 2 filhotinhos. Quando eu entro na cozinha, ele já vem e se joga nos meus pés. Ele deita e fica rolando nos meus pés, querendo alguma coisa. E eu falo, sai para lá, sai daqui, eu não vou comer agora. Se eu não vou comer agora, você também não. E ele deita, e ele e se esfrega, Eu fico imaginando nós assim nos pés de Deus, querendo que Ele faça alguma coisa, se Ele não é a hora. Ele vai dizer, para, eu nem estou entendendo o que você quer, eu não falo a tua língua. Quantos estão entendendo? A partir de hoje, você vai desligar uma chave no teu cérebro que chama mestre, doutor. Desliga. A chave que pode ser ligada como competência é dentro do outro relógio humano. Aí você liga ela. Eu posso fazer o melhor, eu posso entregar o meu melhor, eu posso servir com o meu melhor. Mas dentro de um relógio, num quadro de força, aonde a força principal é Deus, desliga tudo e deixa Ele comandar. Se coloca de pé, em nome de Jesus.